Pô, não vai deixar o like? Não vai se inscrever aqui no canal? Esse corte é bem maroto, moleque serelepe. E também, claro, tem a entrevista completa no link aqui na descrição. Nessa moral, pra esse careca que vos fala. Ô, Poli, você tava na primeira entrevista que o Textor deu aqui no Brasil, né? Foi Sim. até no CT Lunier. Qual, assim, a sua impressão do começo do John Textor? Qual foi a sua impressão inicial dele ali naquele bate-papo que você teve? Você acha que foi um acerto do Botafogo? Eu acho que o Botafogo não tinha alternativa, assim, como o Vasco também não tinha. Os times estavam muito endividados no fundo do poço. Eu acho que o John Textor, eu já entrevistei, já observei ele em entrevistas 2 ou 3 vezes de perto. Eu acho que a grande questão, assim, o Botafogo de um ano atrás do Botafogo de hoje não tem comparação. Sim. Se você olhar os times, a estrutura, assim. Ontem o Botafogo jogou, tinha um jogador que estava no elenco do ano passado, que é o Daniel Borges, Sim. né? O Gatito não jogava praticamente, mas o Carly entrou. O Carly entrou no final da partida. Mas fora isso, o time transformação. E se o Botafogo não tivesse contratado o Tiquinho, o Soares, o Marçal e o Adrielson, provavelmente estaria brigando para não cair, né? Então, assim, Botafogo de antes de agora não tem comparação técnica. Para mim, a grande questão sobre o John Textor é qual é o interesse de longo prazo dele, né? E para mim segue sendo uma interrogação. Será? Ele diz que quer ficar com o Botafogo para os filhos, etc e tal. Tá querendo construir um multiclube, né? Tá negociando o Lyon, andou negociando com clubes portugueses, também. mas não foi para frente. O Lyon ainda tá tá sendo discutido lá como vai financiar a compra. Então, assim, para mim essa é a grande questão. Mas se você olhar o Botafogo antes e o Botafogo depois, não tem comparação. Mas como vai pra frente? Como vai concorrer com os outros aqui? Ele vai apostar. Porque uma coisa o compromisso que ele fez de aportar dinheiro, né? Mas assim, tem uma hora que o dinheiro acaba, né? O dinheiro acaba, quer dizer, o aporte acaba e ele tem que gerar receita. Senão ele vai perder dinheiro, né? O Botafogo tem uma capacidade de geração de receita que eles estão tentando melhorar, né? Estão tentando fazer gestões, investir no comercial, mas vai ter um teto. Por isso que eu falei que a discussão da Liga é tão importante, né? Agora, você vê o seguinte, com um pouco de investimento, o Botafogo comprou o Adrielson, assegurou o Adrielson, o Jefinho, que veio do Resende. O Jefinho hoje, se for vendido, foi comprado por 1,5 milhão, vale 50 vezes mais. Tem o Matheus Nascimento, que é um jogador que ainda não rendeu no alto, mas todo mundo fala que tem um potencial imenso. Cauê também no Sub-20. E outros. Assim. O Raí. O Valim, o Bernardo Valim, que é um jogador Fabiano que também, bom jogador. Mas esses jogadores são, hoje, ativos da SAF. Então, se ele vender, ele pode já meio retirar o investimento. Então, assim, uma vez eu conversei com um cara que participou do processo da SA do Botafogo, ele falou que, estudando futebol, muitas vezes você vê que o cara ganha dinheiro se ele vender jogador. Mas não é isso que os clubes querem, né? Então, assim, tem que ver qual o modelo. O Fluminense está sobrevivendo, fazendo um campeonato espetacular esse ano, porque sempre, todo ano, vende alguém. Vendeu o Luiz Henrique, vai vender o Matheus, porque ele sabe que tem que gerar caixa para poder pagar salário, competir, etc. O Flamengo vendeu um monte de gente. Vendeu o Paquetá, Vinícius Júnior, parece que pode vender o Matheus França agora. Então, assim, ele vai gerando também jeito de reinvestir. O Vasco foi a mesma coisa, né? O Vasco sobreviveu graças a isso. O Vasco tem agora o Andrei e o Marlon Gomes, são bons jogadores também. Então, o grande desafio também é assim, você tem que investir na academia, na base, né? Como diz o Luiz Castro, academia. E eles têm que pensar nisso, porque a estrutura de base do Botafogo hoje é muito melhor do que era antes, mas ainda é arcaica, né? Não é nem arcaica. É abaixo de todos os clubes do Rio. É abaixo, né? Assim, então, mas estimo que o John Textor queira melhorar, até porque isso ele precisa fazer. Só que a minha dúvida é no longo prazo. Ele como investidor mesmo. Qual é o como se fala em inglês, o endgame dele, né? Agora, pro torcedor do Botafogo, não tenho nenhuma menor dúvida que melhorou. A perspectiva. Quem diria um ano que o Botafogo ia chegar na última rodada do Brasileiro disputando vaga na Libertadores? Olha, eu fazia conta pra ficar na Série A, eu estou fazendo conta pra pegar na Libertadores. E eu acho assim, francamente falando, se chegar na Sul-Americana, já é um baita avanço pro Botafogo. Já chegou, né? Vai participar daquele sorteio, vai ver e tal. E entra numa competição até ganhável. E se você entrar na Libertadores, eu acho que aí talvez dependa do investimento que se fará. Mas é uma competição muito mais difícil, mas
tem uma outra questão, porque você pode fazer a pré-Libertadores. Aí você perde a primeira rodada, você não vai ter nenhuma das duas, né? Sim. Então, olha o risco, né? Se você perder na segunda rodada, como aconteceu com o Fluminense, você vai pra Sul-Americana, né? Então, tem que ver o que eu fico brincando, cuidado com o que você deseja.